amados, tudo bem? Vou estar apresentando aqui para vocês este livro, O Credo das Assembleias de Deus, uma exposição. Tá? Mas preciso falar deste livro e deste que é o Credo propriamente dito das Assembleias de Deus. Tá bom? Então nós vamos fazer um review deste livro aqui. Porque esse livro aqui, ele foi lançado pela Reflexão e ele é um resumo da declaração de fé das Assembleias de Deus. Beleza? Vou estar mostrando cada um livro para vocês aqui. Este aqui é um credo geral, que fala da confissão de fé dos apóstolos. Tá? Provavelmente é o primeiro, né, a primeira descrição de um credo. Então traz aqui nesse livro aqui, ele é basicamente a primeira fonte de credo dos apóstolos, que está resumida alguém acredita que seja uma reza, né? Uma oração, né? Que diz assim, o credo dos apóstolos diz assim: creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à mão direita do Pai. Ele voltará para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, no perdão de pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Isso é uma oração. Aqui você pode perceber que a maioria das igrejas ela tem essa reza aqui, essa confissão como base. Né? Mesmo porque aqui fala assim, creio na Igreja Católica. Quem que é essa Santa Igreja Católica? É a Igreja Universal, que é a Igreja de Deus. Não é uma denominação religiosa. É católico, quer dizer universal. Então abrange todos os cristãos na face da terra. Então essa aqui é a base teórica, né, vamos dizer assim, das confissões de fé, que é a partir dessa que todos que criaram as suas confissões de fé tiveram a partir dessa crença aqui. A maioria das igrejas creem dessa forma, tá? Não foge, não há nenhuma divergência quanto ao que está escrito aqui nessa confissão apostólica, né? Aqui que é a declaração de fé das Assembleias de Deus. É interessante que esse livro ele demorou muitos anos, né? Vamos dizer um século, para se formatar este livro aqui. Eu que fiz parte durante anos, precisamente 18 anos, do ministério assembleiano, sentia falta de ter um livro desse aqui. E esse livro ele surgiu, né? Ele foi impresso, né, em 2017, para se ter uma ideia. Então fazem 3 ou 4 anos, né, 2016 e 17, que formataram esse livro aqui, né? Esse, inclusive, é capa dura, você vai encontrar ele em capa brochura, diferença mínima de preço, eu preferi o capa dura, tá? E aqui ele traz todos os detalhes da confissão de fé assembleiana, e todo membro de uma Assembleia de Deus, independente de ministérios, né, porque existem vários, ele tem que ter essa regra aqui bem entendida. Por quê? É aqui que vai dizer o que você crê. Muitas das vezes não é o que você pensa, é o que está declarado aqui. Tá? Se você não concordar com o que está declarado aqui, você provavelmente estará na instituição errada. Tá bom? Então, mas basicamente, como eu tirei para falar, porque essa aqui é uma produção da CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, e que é a empresa oficial, né, a gráfica oficial, vamos dizer assim,
da instituição, que é da CGADB, que é o órgão que rege lá a denominação em si. Tá? Mas eu estarei falando deste livro que especificamente, porque ele é o resumo e você vai entender bem melhor, né? É claro que eu indico para você comprar este aqui, tá? Mas esse aqui já tem um resumo, dá para você ter uma base muito clara do que quer dizer essa declaração de fé, que é o cremos das Assembleias de Deus. Vamos lá? O Cremos das Assembleias de Deus, uma exposição. O autor é José Roberto Alves Barbosa. Aqui tem uma folha de rosto. Antes aqui tem falando, né? Este livro, o pastor José Roberto Alves Barbosa expõe de forma concisa e didática os princípios bíblicos explicitados no Cremos da Assembleia de Deus. O objetivo não é exaurir os tópicos explicitados neste documento eclesiástico, mas cativar o leitor a amar e defender os fundamentos bíblicos teológicos historicamente esposados por sua igreja. A linguagem é acessível e cativante, o texto está biblicamente embasado e empolga pelo entusiasmo com que o autor defende as asserções do Cremos. Trata-se de um manual que deve estar à mão de todo crente assembleiano, ou mesmo daqueles que pretendem conhecer os fundamentos de fé dessa dominação pentecostal. Aqui temos uma folha de rosto. Que basicamente é uma contracapa aqui, né? Aqui temos a ficha catalográfica, os detalhes. Então aqui é primeira edição, abril de 2017, nós estamos em 2020, então são 3 anos que se passaram aí. A igreja já tem mais de 100 anos, digamos de passagem, então demorou 100 anos para que a instituição produzisse esse material, no caso, esse daqui, que é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. E aqui esse livro trata basicamente do resumo dessa declaração. Aqui tem o prefácio, aqui tem o sumário, né? Cremos, a apresentação, cremos em um Deus triuno, cremos na inspiração verbal da Bíblia, cremos em Jesus Cristo, cremos na pecaminosidade do homem, cremos no novo nascimento, cremos no perdão dos pecados, cremos na igreja, cremos no batismo em água, cremos na santificação, cremos no batismo no Espírito Santo, cremos na atualidade dos dons, cremos na segunda vinda de Cristo, cremos no tribunal de Cristo, cremos no juízo final e na vinda de Cristo. Né? Então são 14 aqui de uma forma resumida, né? E eu vou pegar aqui só para vocês terem algumas noção aqui de algumas coisas que diferem de algumas igrejas, né? Alguns temas onde vai ter algumas, digamos assim, algumas divergências, mas de qualquer forma eles entendem que está especificado na Bíblia Sagrada. Aqui nós cremos no batismo no Espírito Santo, né? Que é o que diz aqui, né? No batismo bíblico com o Espírito Santo que nos é dado por Jesus Cristo mediante a evidência física de falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Então isso aqui, se for trazer para um lado de outras igrejas que não acreditam dessa forma, isso aqui é um ponto que diverge de algumas igrejas, e porque tem seus detalhes, né? Então aqui nós temos aqui 3 páginas praticamente aqui dizendo a respeito do batismo com o Espírito Santo, que é a forma com que a Igreja Assembleia de Deus crê, né? Mesmo porque aqui ela fala especificamente do batismo com o Espírito Santo, e aqui ela vai trazer
cremos na atualidade dos dons espirituais. E tem igrejas que não acreditam na atualidade dos dons espirituais. Eles acreditam que esses dons só foram atuantes na época dos apóstolos, tá bom? E os assembleianos, né, os nossos assembleianos, crê dessa forma. E é interessante, como eu disse, eles têm uma parte específica somente para falar do batismo com o Espírito Santo, que é um dom, né, o falar em línguas, né? Então eles têm essa parte para falar somente do dom de línguas, que é uma crença dos pentecostais em si, né? Cremos na segunda vinda de Cristo. Crer na segunda vinda de Cristo é outra coisa que de uma forma, a maioria das igrejas acreditam na segunda vinda de Cristo. Onde que diverge? Como vai se dar esta vinda de Cristo? Então, uns acreditam que passarão por uma grande tribulação, haja vista que tem alguns acreditando que o coronavírus, né, que é a febre do momento, ela é parte da grande tribulação. Então, nós já estamos vivendo em tribulação por conta dessa doença que está vindo aí. Então, faz parte do complemento para que o Senhor Jesus venha e resgate a sua igreja. E tem outros que dizem que só após passar, né, a grande tribulação em si é que o Senhor Jesus virá, tá bom? Isso são pontos aí que se divergem de outras igrejas. Porém, ambas acreditam de uma forma que o Senhor Jesus virá, tá? E isso as igrejas se concordam. Tá? Cremos no tribunal de Cristo. Isso aqui é um outro ponto, né, que é relatado aqui. Essas questões do final aqui são questões a respeito dos fins dos tempos. Tá? Então, tem uma sequência lógica que a Igreja Assembleia de Deus acredita que seria o que crê no tribunal de Cristo. Tá bom? Então, basicamente, é isso. Tá? Então, esse aqui é um resumo que tem os 14 credos de uma forma concisa, de uma forma resumida. Então, você pode estar lendo esse livro aqui, que é da Reflexão, né, a editora Reflexão, que é uma forma bem resumida para você entender no que a igreja crê. Né? E como eu falei, durante muitos anos, a gente precisava ter alguma coisa que justificasse. Onde que eu vou procurar? Onde que eu vou saber onde tem, onde está tipificado aquilo que eu creio? Né? Como que eu posso declarar isso para as pessoas de forma clara, que elas possam entender? Então, isso aí você vai achar na declaração de fé das Assembleias de Deus, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.